Boa tarde, com alegria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estão me vendo e me ouvindo bem? Paulinha, boa tarde. Maluzinha Macedo, boa tarde. Mari, boa tarde. Larinha, boa tarde. Malu Alves, oh, uma anja linda. Gostei. Boa tarde, gente. Vamos começar o nosso momento de trocas, de aprendizado. Simbora. Estava dando uma olhada na nossa agenda, a gente tem tanta correção para fazer, minha gente. Tanta. Das atividades que eu passei para casa foram muitas, né? Mas a parte boa é que deu para vocês treinarem bastante. Vocês estão me ouvindo tudo bem? Tudo certo? Tá? O som tá legal? Beleza. Qualquer coisa me fala. É, Vamos começar, né? Eu tenho tanta coisa, deixa eu me situar aqui primeiro. Ahn, Calma que quando eu compartilho trava, já é de praxe, vocês já sabem. Aguardem um pouquinho. Foi. É, Vamos lá. Eu vou começar pela atividade que está mais recente, que foi a que eu apliquei na terça-feira, no final da aula. Deixa eu só prender aqui meu cabelo, senão vai ficar burro. Agora, melhor. É, a gente vai começar corrigindo, tirando as dúvidas de vocês da atividade que vocês fizeram na aula passada, tá? Que foi essa, tópico 4, descritor 2. Essa atividade é de interpretação de texto. E tinham 6 quesitos. Quero mostrar, antes de começar a tirar as dúvidas, a comentar com vocês, quero mostrar que o rendimento foi muito bacana, tá? De uma maneira geral. Esse somatório que vocês estão vendo são o rendimento de vocês e da turma da Isolada 2, que é à noite, certo? Das duas turmas juntas. Então, a gente teve aqui, ó, 8 pessoas que fecharam essa atividade. De 15, 8 fecharam, tá? Mais da metade. Então, foi muito bom. Essa atividade a gente pode considerar por esse rendimento uma atividade mais simples, mais fácil. É lógico que ela não é fácil para todo mundo, mas de uma maneira geral, dentre os alunos que fizeram, sim. A gente teve 3 alunos que quase fecharam, fizeram 5 de 6. E aí a gente tem a escadinha, né? Até aluno que só acertou 2 questões de 6, tá? Então, vamos ver aqui se aparece. Deixa eu atualizar para ver se aparecem as questões mais erradas. Só um minuto. Opa. Não, não está aparecendo as questões mais erradas por vocês. Mas eu consigo ver que o primeiro quesito, 4 pessoas erraram. O segundo, só uma. O terceiro, não, ó, nem tanto. Ó. O primeiro, o quarto. O primeiro, o quarto e o sexto aparecem aqui com mais erros, especialmente o primeiro e o quarto. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Feito eu tenho feito sempre. Eu vou corrigir primeiro, vou comentar o primeiro e o quarto quesito. Se tiver algum quesito a mais que vocês tenham registrado, que é isso que eu oriento sempre, registra. Anota, esse aqui eu não entendi nada. Aí vocês me mandam já já no bate-papo, tá? Vamos lá. Mais importante do que fazer exercício, atividade, gente, na escola também, mas aqui especialmente, mais importante do que fazer é tirar as dúvidas. Porque se você fez e acertou e você sabe, massa. Mas se você não sabe, você tem que entender o que é, né, que está sendo solicitado ali para aprender, certo? Então, vamos para o primeiro quesito. No primeiro quesito, ele pede no enunciado o seguinte: no trecho, elas entraram em contato com muitas coisas. A palavra elas refere-se a, vou repetir, no trecho, que está lá no texto, a gente vai voltar. Elas entraram em contato com muitas coisas. Essa palavrinha elas no texto está retomando que palavra. Aí ele dá da letra A à letra D palavras diferentes. Vamos voltar no trecho? Ela diz assim, ó, elas, cadê? Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca. Ô, tia Laís, vê só, essa frase está começando o texto, esse trechinho aí, né? Que é um texto bem pequenininho. Como é que eu vou saber se não tem nada antes de elas? Tem uma coisa que está antes dessa palavra elas, o título. Então, esse elas vai estar retomando algo que está no título, porque não tem nada antes. Essa frase está iniciando o texto. É isso que vocês precisam entender. Ó. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos à boca. Elas quem? Que não tem nada antes. Calma. Tem dizendo, mãos à água.
Ou seja, lave as mãos, né? Mãos à água, coloque suas mãos onde? Na água. Elas entram em contato, elas. Gente, água está no plural. Qual é a palavra do Tito que está no plural? Mãos. As mãos, ó, elas, as mãos, podem entrar em contato com, entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismo nocivo para a boca, porque a gente toca em algo, às vezes ajeita, feito eu estou ajeitando meu cabelo, passa a mão na boca, no nariz, e elas levam esses micro-organismos. Então, qual seria a opção? Letra D. Ah, tia Laís, então vamos lá, com calma, para quem errou. Toda vez que numa questão de interpretação de texto, ele destacar uma palavra e perguntar a que outra palavra ela se refere, eu devo voltar para a parte do texto em que a frase está, né? Primeira dica é essa. Você vai pegar esse trecho que está destacado no enunciado e vai voltar para o texto. No caso dessa questão aí, essa frase iniciava o texto. Então, ela foi um pouquinho mais desafiadora, porque antes não tinha nada, né? De texto, porque tinha o título, né? Que é Mãos à Água. Tá? Então, você tinha que recapitular o que foi falado inicialmente para a gente, leitor. O que é falado num texto inicialmente, quando tem título? O título, que vai anunciar qual é o assunto do texto. Então, mãos à água. Beleza, vai falar sobre as mãos que devem ir à água. Elas entram, aí você raciocina, a água está no singular. E não é a água que entra em contato com muitas coisas e pode levar micro-organismos para a boca. São as mãos. Portanto, letra D. Tranquilo, gente, esse primeiro quesito? Tranquilo? Mas aí a gente vai para o quarto. No quarto diz assim, eu vou para o enunciado, se precisar a gente volta para o texto, porque vocês já fizeram a questão, tá? E aí a gente vai tirar a dúvida do que está sendo pedido. Pela leitura atenta do texto, podemos afirmar que o uso do pronome este é justificado, aí foi uma questão realmente mais específica, tá? Nesse quarto quesito aí, né? O pronome este é justificado, vamos lá. Vamos primeiro encontrar esse pronome este, que ele está destacado no texto, gente. É no terceiro parágrafo, ó. Carne seca salgada, peixes em salmoura, que é sal, a salmoura aí que ele está dizendo é sal, guardados em barril, algum vinho, vinagre, sal, cebola ou alho, condimentos e o biscoito, conduto essencial e único. Nas raras vezes em que trazia pão, este abolece, abolorecia. O que é que significa isso? Esse palavrão aí, né? Abolorecia. Estragava. Vou voltar para essa partezinha que está o este. Nas raras vezes em que trazia pão, este estragava, tá? Aí ele pergunta, o uso desse este aí é justificado por estar próximo ao autor do texto Luiz Câmara Cascudo? Não. Por substituir um termo que ainda será identificado, ainda vai ser ou já foi? Já foi. Vamos ver de novo, ó. Nas raras vezes em que trazia pão, este quem? O pão. O pão estragava. Então, este está retomando a palavra pão. Ele não está antecipando uma palavra que vai ser dita. Pão já foi dito. É a mesma coisa de eu dizer assim, a minha garrafa é de metal e esta está em cima da mesa. Essa daqui, ó. A minha garrafa é de metal. E esta quem? A garrafa. Eu estou retomando uma palavra que eu já citei. Esse assunto aí, gente, é um assunto de pronome que a gente vai estudar bem detalhadamente ainda, tá? Mas como interpretação de texto, porque está no texto, está relacionado a algo que já foi mencionado no texto, dá para perceber, certo? Então, não é para substituir um termo que ainda será identificado, ele já foi. Para evitar a repetição de um termo já citado, sim. Qual é esse termo mesmo que ela diz? Pão. Vamos ler de novo para perceber que ainda não conseguiu. Nas raras vezes em que trazia pão, este estragava. Este pão. Para não dizer duas vezes pão para ficar repetitivo, ele, em vez de repetir a palavra pão, na mesma sequência ele usou esse pronome. Quer ver que é estranho? Nas raras vezes em que trazia pão, o pão estragava. Pão e pão. Então, isso é um recurso que a gente chama coesivo para evitar repetição no texto.
certo? Então, ele está servindo aí para retomar, para substituir, retomando, um termo já citado, certo? Mais importante agora é vocês entenderem isso aqui, mas a gente vai estudar a função desses pronomes demonstrativos ainda, certo? Gente, e o quarto? Tranquilo? Depois da explicação? Tá. Aí a minha pergunta: dúvidas? Quais foram as dúvidas que vocês anotaram? Se é que vocês tiveram mais dúvidas fora o primeiro e o quarto, porque é o que aparece para mim aqui como as questões mais erradas, tá? Então, se a sua dúvida era só no primeiro ou no quarto, tá tudo certo. Ou se era só no primeiro ou só no quarto. Mas se tem mais alguma questão, vocês é que tem que me trazer. É só colocar no bate-papo, gente, diretamente para mim. Me digam aí. Se a Laís, então, a correção vai ser sempre feita assim, né? É, a correção é em cima das dúvidas de vocês. Se tem quesitos que quase todo mundo acertou e ninguém está me trazendo dúvida, é um quesito simples, né? Tá bom. Tem? Tem, tem, tem? Ah, beleza. Eu pensei que era dúvida. Aí eu fui olhar. Beleza, Maluzinha. Massa. Então vamos, gente, para esse aqui, ó. Esse aqui eu apliquei na aula retrasada e a gente acabou não comentando. Porque como eu estava dando assunto novo de fonologia, aí eu acabei não comentando com vocês, tá? E teve uma questão aqui que eu sei que muita gente teve dúvida, que me falou até num bate-papo quando eu apliquei, que foi sobre esse quadro aqui, ó, sobre o Dia Internacional da Mulher, acho que vocês vão lembrar. Gente, todas as vezes que eu aplicar uma atividade em sala, vocês têm que ter um caderno para anotar quais são as dúvidas. Vocês botam terceiro escrita no cérebro, dúvida, terceiro, quarto e quinto. É um exemplo. Senão vocês vão esquecer. Quando eu for corrigir, vocês não vão saber quais são as dúvidas de vocês, tá? E dúvida não é se acertou ou errou. Isso não importa. Importa se tem dúvida, tá? Mas eu lembro muito desse primeiro quesito. Muita gente falando comigo em bate-papo, porque Laís, eu fiquei muito em dúvida no primeiro, eu marquei isso, não sei o quê, ficou tentando justificar. Então, vamos corrigir esse primeiro quesito, né, dessa atividade no primeiro momento e vamos ver quais foram os outros que vocês erraram mais dessa atividade. Bem, o texto, ele é basicamente não verbal, é basicamente uma imagem, né? Só tem escrito aí, ó, Dia Internacional da Mulher, aí tem mulher, uma obra de arte. E tem aí, né, a propaganda, a pessoa, a empresa responsável por fazer essa propaganda. Dia Internacional da Mulher, em cima, mulher, uma obra de arte, e tem uma mulher real por trás da moldura de um quadro. Dentro desse quadro, tem também uma outra mulher, que é uma mulher pintada. Uma coisa é a mulher pintada, outra coisa é a mulher real, tá? Preste atenção, vamos lá. O detalhe da propaganda. Qual é o detalhe da propaganda? Que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte. Qual é esse detalhe que reforça? Gente, qual é a imagem que está no primeiro plano, que a gente vê mais, que é maior? Uma mulher de verdade. Né? A gente está vendo uma mulher de verdade com os braços assim, ó, cruzados. Que poderia ser eu, essa mulher, por exemplo, aí. Cabelo escuro, né? Enfim, com os braços cruzados. Aí, olhe o enunciado, prestem atenção. O detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte é a moldura do quadro. Se essa mulher que está no primeiro plano, assim, que aparece maior na imagem, se essa mulher não tivesse por trás de uma moldura, ela seria considerada a obra de arte que ele está mencionando aí? Não. Vamos supor que essa mulher não tivesse nesse quadro, certo? Esse quadro que tem a moldura assim, vamos supor que ela não tivesse. Aí, essa mulher do primeiro plano, tá? Então, o que está fazendo com que ela, uma mulher real, se torne uma arte aí na propaganda? Ela está por trás de uma moldura, que ela está. Vamos lá, que eu vou explicar as outras, que foi a casca de banana para vocês. O sorriso da modelo, então o fato dela sorrir é que torna ela uma obra de arte. Se eu sorrio agora, então tem tudo a ver uma propaganda. Eu sorrindo, a mulher é uma obra de arte. O que é que isso tem a ver? Nada. Para o texto que a gente está interpretando, gente. Presta atenção no texto que a gente está interpretando. A mulher ao fundo, gente, a mulher ao fundo é uma mulher pintada.
Essa mulher que está no primeiro plano real é que é a tal obra de arte, tá? Então, muita gente marcou essa, mulher ao fundo, letra C, que é a casca de banana, tá? Então, não é porque existe uma mulher ao fundo que a mulher é obra de arte, é porque uma mulher real é uma obra de arte nesse texto aí, ela está por trás dessa tela. Essa mulher que está vestida de branco e de preto, né? E a posição da modelo, então, a posição dela, se ela está assim, se ela está assim, se ela está assim, que indica que ela é uma obra de arte? Não. Então, critério de eliminação seria letra B e letra D. Não tem sentido, nem ser letra B nem letra D. A letra C ainda é uma casca de banana. Casca de banana, gente, é aquela questão que normalmente confunde a gente. É assim que a gente vai chamar aqui. É aquela. O que é uma casca de banana? Que a gente corre risco de não ver, escorregar e cair, tá? Então, cair na coisa errada, né? Então, a letra C seria casca de banana, mas o certo é a letra A. O detalhe que vai dizer que essa mulher vestida de branco e preto é uma obra de arte, ela está por trás de uma moldura de um quadro, e o quadro reforça isso da arte. Então, letra A, tá? Hum, fora esse primeiro, gente, quem é que anotou aí quais são as dúvidas? Deixa eu ver se aparecem as questões mais erradas. Não. A gente não teve questões. Quando não aparece no sistema, dizendo quais foram as questões mais erradas, é porque não tiveram questões com tantos erros assim. Isso acontece. Ó, o primeiro quesito, 5 pessoas erraram. 5? Não, minto, 4. A maioria acertou, tá? Mas eu lembro de gente comentando sobre essa questão. No segundo quesito e no terceiro nem tanto. Ó, o quarto já chama atenção. O quarto, 5 pessoas. Vamos corrigir. O quinto, todo mundo acertou, tá? Então, o quarto, o sexto, o quarto e o sexto. Tiveram muitos erros também. Se vocês lembrarem mais de alguma, independente de eu não ter mencionado, gente, pode falar, tá? Vou para o quarto quesito. No quarto quesito diz assim: pode-se afirmar que o tema do texto é que Laís, o que danado é tema de um texto? O tema é o assunto principal, é o que o texto está tratando, essencialmente, tá? Então lembrem disso. Tema, ideia central, mesma coisa. É a essência do texto. Para eu poder entender o tema central, que é Laís, ou a ideia central, perdão, o tema ou a ideia central, eu tenho que fazer o quê? Ler com atenção o texto. Senão você não vai conseguir saber do que é que ele está falando, tá? Exemplo, independente desse texto aqui, um exemplo. A gente leu o livro O Menino que Tinha Medo de Errar. Qual é o tema desse livro? Um menino chamado Pedro, que na história, né, ele se chamava Pedro, e que ele tinha, o próprio título já diz, né? Ele tinha muito medo de errar. Tinha tanto medo de errar que acabava não aproveitando as oportunidades de se divertir, de aprender na escola, né? De estar com outras pessoas, porque ele tinha muito medo de errar. E aí ele descobriu, por meio de um sonho que ele teve, uma fada dos meninos que têm medo de errar, que não existe perfeição, que todo ser humano vai errar em algum momento, em alguma coisa. E aí ele passou a ficar mais tranquilo. Eu fiz um resuminho da história, mas o tema dessa história é um menino que tinha medo de errar, mas que ele aprende que não existe perfeição. E aí ele passa a viver a vida sem medo de errar, tá? Então, o tema de uma história, gente, é o assunto principal. Tia Laís, o título vai ajudar a gente a achar esse tema? Vai. Se você consegue entender o que é que o título está falando, isso vai ajudar muito. Então, olha o que é dito aí. O planeta está de olho em nossa biodiversidade. Nossa é de quem? Essa língua, essa biodiversidade é de quem? Do Brasil. Inclusive, vai ser citado isso no texto. Então, o planeta, o resto do mundo, está de olho na nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira. Aí o texto diz: existem 17 países no mundo considerados megadiversos pela comunidade ambiental. São nações que reúnem em seu território imensas variedades de espécies animais e vegetais. Sozinhas,
detém 70% de toda a biodiversidade global do mundo. Normalmente, a megadiversidade aparece em regiões de florestas tropicais úmidas. É o caso de países como Colômbia, Peru, Indonésia e Malásia. Nenhum deles, porém, chega perto do Brasil. O Brasil é um dos países mais megadiversos do mundo, gente. É isso que o texto está falando. Que a nossa fauna e nossa flora, ou seja, fauna animais, flora vegetais, é muito rica, é muito abundante. É isso que o texto está falando. Vamos continuar. O país abriga aproximadamente 20% de todas as espécies animais do planeta. A variedade da flora, que são os vegetais, plantas, flores, também é impressionante. De cada 5 espécies vegetais do mundo, uma está por aqui. Gente, vê como o nosso país é rico. A explicação para tamanha abundância é simples. Os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro englobam várias zonas climáticas, entre elas a equatorial do norte, a semiárida do nordeste e a subtropical do sul. A variação de climas é a principal mola para as diferenças ecológicas. O Brasil é dono de 7 biomas, zonas biogeográficas distintas. Entre eles, a maior planície inundável, que é o Pantanal, e a maior floresta tropical úmida do mundo, que é a Amazônia. Então, está falando sobre a riqueza do nosso país. Tá? Vou voltar para o título. O planeta, o resto dos países estão de olho, o resto dos países estão de olho na nossa biodiversidade, porque a gente é muito rico. Então, pode-se afirmar que o tema do texto é a biodiversidade de florestas tropicais, a megadiversidade da Colômbia e do Peru, gente, é isso que o texto está falando, é? O foco é no Brasil, então eu já descarto a letra B. Vou deixar a letra A lá como possibilidade. Vão ter umas questões, gente, uns itens que a gente já vai eliminar, porque não está no texto. Ah, tia Laís, mas teve uma parte do texto que citou Colômbia e Peru. Verdade, mas o foco do texto é falar sobre o Brasil. Ele está usando esses países para comparar com o Brasil e dizer que o Brasil é muito mais rico nessa biodiversidade. Então, a letra B está errada, não é o assunto principal. Tá? A imensa biodiversidade do Brasil, a variedade de climas do território brasileiro. É a variedade de climas que está sendo falado, gente, só no texto? Está falando sobre fauna, flora, clima. Então, letra D está incompleta. Então, nos resta a letra C e a letra A. A letra C e a letra A. Vamos lá. Por que não é a letra A? Porque ele não está falando só da biodiversidade nas florestas tropicais, ele está falando no Brasil inteiro. Ele cita a Amazônia, o Pantanal. A letra A poderia ser uma casquinha de banana, para quem leu e conseguiu interpretar bem o texto. Mas por que não é a A? Porque na letra A está dizendo que o assunto principal do texto é falar só sobre a biodiversidade de florestas tropicais. Ele está falando do Brasil como um todo, de todas as partes do Brasil, incluindo clima, fauna, flora, lugares, territórios diferentes, Pantanal, Amazônia. Então, por isso que teria que ser a letra C, porque é do Brasil inteiro. A letra C é a resposta mais completa. Gente, me diga uma coisa de verdade. Quando eu estou explicando para vocês, faz sentido? Está dando para entender? Porque às vezes quando você faz uma questão que você viaja, não tem, né? Umas questões que você, meu Deus, esse texto cheio de palavras de zona, de Pantanal, aí você se confunde na leitura. Mas é muito importante, é por isso que vocês têm que tirar as dúvidas e por isso que eu tenho que corrigir, porque na hora que eu corrijo, vocês começam entendi. Aí vai melhorando na próxima, vai melhorando na próxima. E é assim que vocês vão conseguir interpretar muito bem textos, tá? Por isso que vocês têm que tirar dúvidas. Então, eu falei sobre o quarto e a outra questão mais errada foi o sexto. Ai, gente, vocês erraram o sexto? Quem foi que errou o sexto? Não acredito. O sexto estava bem simples. Bem simples. Quem errou o sexto tem que ter mais atenção. Vão ter questões que eu vou falar, tá? Tipo, vocês erraram, tudo bem, porque errar faz parte. Mas essa questão estava muito fácil.
Essa questão que a gente resolveu agora, o quarto, estava mais difícil. Aí, cabe um erro em questão mais difícil, mas em questão fácil, vocês têm que evitar. Bem, vamos lá, né? No enunciado diz assim, no trecho, quando eu peguei com o caderno naquelas mãos meladas, a palavra destacada, que é o O, olha a questãozinha aí de novo, gente, de destacar uma palavra e perguntar a que outra palavra ela se refere no texto. Isso é uma questão muito comum de português, de interpretação. Quando o peguei com o caderno, vamos ver onde é que está esse O aí, quando o peguei com o caderno. Como está no primeiro parágrafo, eu vou começar lendo o primeiro parágrafo, tá? Ontem, o Quiquinho descobriu o meu diário, tá? Ontem, o Quiquinho descobriu o meu diário. A minha sorte é que ele mal sabe ler. Fica furioso quando o chamo de analfabeto. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Quando o peguei com um caderno naquelas mãos meladas, gente, quem foi que descobriu o diário dessa pessoa que está contando a história? Quiquinho. Quem estava com um caderno, que nesse caso é o tal diário, com as mãos meladas? Quiquinho. Quando o peguei, é a mesma coisa de quando eu peguei Quiquinho com o caderno naquelas mãos meladas. Tia Laís, como é que a gente descobre isso? Lendo a parte anterior, dessa parte que o enunciado pede. O que foi que eu fiz aqui, que é o que vocês têm que fazer? Vocês veem quais são as palavras destacadas quando tiver questão assim. Você vê a palavra destacada e volta para onde a palavra destacada está e lê antes, até onde a palavra destacada está, para você criar essa associação. Então, ontem o Quiquinho descobriu meu diário. A minha sorte é que ele mal sabe ler. Ele quem? Quiquinho. Beleza? Peguei com um caderno naquelas mãos meladas de chocolate, eu sei lá o quê, dei o maior berro. Quando o peguei, ou seja, quando peguei, Tiquinho, com as mãos meladas, disse, Laís, por que não poderia ser o diário? Quando o peguei com o caderno, o diário pegou o caderno? Não tem sentido. Só podia ser Quiquinho, que é quem a pessoa citou aí. Então, letra B. E aí, gente? Pode, Mari? Pode sim. Tudo certo? Massa? Tá. Mais alguma dúvida nessa questão, nessa atividade aqui? Veja se vocês lembram. Se vocês tiverem anotado, tá? Alguma dúvida, perguntem. Pergunta. Tia Laís, eu posso, caso eu lembre de alguma dúvida depois, eu posso ir lá no Classroom e anotar, colocar lá como comentário na agenda onde tem essa atividade? Pode. Você pode, que aí eu tento explicar, seja pelo WhatsApp, seja lá pelo Classroom mesmo, tá? Vocês têm essa abertura para isso. Mas é interessante que vocês tragam as dúvidas aqui para a sala, para que todos possam aprender também. Porque uma dúvida de um, às vezes, ajuda muito um outro colega que não mencionou que tinha dúvida, tá? Bem, aí, agora, já que a gente corrigiu as duas atividades de interpretação de texto, uma que já era mais antiga, não tinha corrigido, e a outra que foi da aula passada, a gente vai aqui para as atividades que eu passei para casa e a gente não corrigiu, tá? Eu acho que vocês viram que o pódio das atividades que eu passei para casa tem vários alunos, porque fizeram essa atividade os alunos daqui, da I1, e também os alunos da I2, tá? Essas atividades foram feitas pelas duas turmas, certo? Por isso que tem um monte de resposta misturada aí. Deixa eu só conferir aqui na agenda de vocês quais foram as atividades que eu passei para casa. Foram divisão silábica, dígrafos 2 e classificação das palavras em sílaba. É o que a gente vai tirar as dúvidas agora, tá? Então, classificação das palavras em conta de sílaba, dígrafos e divisão silábica, certo? A gente vai corrigir essas três atividades agora. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vamos começar corrigindo dígrafos 2. Tia Laís, eu não fiz essa atividade. É uma pena.
Porque se você não fez, você não treinou e você não tem dúvida para trazer agora para cá. Isso é ruim, porque isso não vai facilitar a sua aprendizagem do assunto, tá? Mas vamos que vamos, vamos corrigir aqui para quem fez, que é o que importa, né? Deixa eu atualizar. Bem, olha o pódio como ficou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pódio ficou assim. Malu Vasconcelos fechou a atividade, então ficou em primeiro lugar. Alice ficou em segundo e Nicolas ficou em terceiro. Tá? O restante do pódio vocês conseguem ver aí. E eu liberei todos os links dessas atividades, os resultados lá na agenda de hoje. Tá? Vai estar no Classroom. Vai estar tudo lá. Para vocês verem assim como eu estou mostrando aqui, tá bom? Vamos lá, né? Vamos para as questões que apresentam aqui, ó, dúvidas. São os erros, né? Qual dessas palavras contém dígrafo consonantal? Chocolate tem CH. Por isso que é essa palavra, chocolate. Bicicleta não tem dígrafo. E grande tem um dígrafo vocálico. Um, e, um. Então, não podia ser grande e não podia ser bicicleta, que não tem dígrafo nenhum. CL não é dígrafo. Biciclé. Eu falo C e falo L. Ó. Clé. Mas chocolate. Tanto é que esse CH tem o mesmo som de X, ó. Xó. Um dígrafo, tá? Consonantal. Vocálico só são e, tá? Então, teve um erro dessa, teve um erro de dígrafo vocálico. Ele perguntou, onde é que tem dígrafo vocálico? Elefante. Por isso que é elefante. Amarelo não tem dígrafo. E galinha, o dígrafo é consonantal, gente. NH. Laís, como é que eu faço para não confundir dígrafo vocálico com dígrafo consonantal? Memorizando os vocálicos. Quais são eles? E, Só isso. O resto que for dígrafo é consonantal. Porque vocálico só existe esses cinco. E, in, um. É assim que vocês não se confundem mais, tá? Aí, fora isso, teve esse erro aqui, ó. Qual dessas palavras contém dígrafo vocálico? 3 pessoas erraram. Instintivo, ó. Ins, in. In. In é dígrafo vocálico. Burro é consonantal, ó. RR. E senhor, NH, é consonantal. Certo? Estão acompanhando, gente? Tudo certo? Tudo certo? Mas qualquer coisa me interrompam, levantem a mãozinha se quiserem falar algo sobre o assunto, dúvida, coloquem no bate-papo. Eu estou aqui para isso, viu, gente? Para ajudar vocês. Qual dessas palavras não contém dígrafo? Esse não aí, gente, tenho certeza que quem errou não viu, tá? Não contém dígrafo. Então, você tinha que achar uma palavra que não tivesse, não que tivesse. Calçado não tem dígrafo nenhum. Mas osso tem, SS. Pente tem, em. E osso, consonantal. Em pente, que é em, vocálico. Tá? Aí teve esse aqui, ó. Qual dessas palavras contém dígrafo consonantal? Queijo. QU. Alguém aqui fala, mamãe, quero um pedaço de queijo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Não. Queijo. Vê que coisa estranha, gente. Se o U fosse pronunciado, a gente diria assim, queijo. Mas não é assim o correto da pronúncia dessa palavra. É queijo. O U é mudo, portanto, dígrafo. Toda vez que o Q e o G estão junto do U e o U é mudo, dígrafo. Que é o caso de queijo. Tá? Na primeira palavra, ponte, ó, vocálico. E manteiga, ó, vocálico. Certo? Aqui, ó, essa outra, dígrafo vocálico. Ele queria dígrafo vocálico. Vassoura, SS, consonantal. Feijão não tem dígrafo. E jardim tem o vocálico. Jardim, in. Gente, teve
A, E, I, O, U, acompanhado de M ou N, dígrafo vocálico, que tem esse som, né? An, en, in, on, um. Dígrafo consonantal, fogueira. Alguém aqui fala fogueira? Ou já ouviu alguém dizendo? Vou acender uma fogueira, ou fogueira de São João. Não, o U é mudo, gente. Fogue, gue, não tem o som do U. Fogue. Se eu tirar o U, eu vou ler do mesmo jeito. Fogueira. E não fogueira. O U é mudo. Se o U é mudo, dígrafo. Que dígrafo? Consonantal. Porque vocálico, vou dizer pela milésima vez só nessa aula, vocálico só são e, o, um. Invento tem um dígrafo vocálico, que é o em, e em casa não tem dígrafo. Na palavra casa não tem dígrafo, tá? E finalizamos mais essa correção. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Estão bebendo água? Bebam a água, bebam a... E um brinde de água. A garrafa de Bernardo igual a minha. E vamos que vamos. Tá, aí corrigimos essa. Vamos corrigir agora a divisão silábica. Vamos lá. Na divisão silábica, nessa atividade, o pódio ficou assim, ó, gente. A Alice ficou em primeiro lugar. Eu acho que essa Alice aí é da outra turma, tá? A Alice não respondeu duas vezes, não, é porque tem uma Alice nessa turma e tem uma Alice na outra. Então, a Alice ficou em primeiro, Lara ficou em segundo e Bernardo ficou em terceiro lugar. E aí vocês conseguem ver o restante, como eu já disse, o link vai estar lá no Classroom, certo? Mas mais importante do que pódio, de quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é aprender, como você já sabe. Vamos lá. Todas as questões quase, dúvidas, né? Mas essas três últimas, minha gente, olhem essas três últimas. 6 pessoas erraram o oitavo, 8 pessoas erraram o nono e 6 pessoas erraram o décimo. Muitos erros nessas questões, então eu vou começar por elas. Eu sempre gosto de começar pelas que foram mais erradas. As questões que mais alunos erraram, tá? Porque são questões que vocês estão com bastante dúvidas. No oitavo, ele diz assim: qual a palavra abaixo se classifica como monossílaba? Monossílaba é quando a palavra só tem uma sílaba. Mono, um. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três. Quatro sílabas em diante, que pode ser quatro, cinco, polissílaba. Lembrando que a palavra polissílaba, poli significa muita, muita sílaba. É de quatro em diante. Mono, di, tri e poli. Tudo sílabas, tá? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Beleza. Então, qual a palavra abaixo se classifica como monossílaba? Atrás se separa. Atrás. De sílaba, duas sílabas. Atrás. Além. Além. Lembrem do que eu disse. Vou repetir do que eu disse na aula passada. Não existe sílaba sem vogal, mas existem sílabas que são só com vogais. É o caso do que eu estou mostrando agora. A sílaba sozinha, só a letra A. Atrás, duas. Além, duas. Então, não pode ser nem letra A, nem letra B. Boi, não se separa. Tia Laís, é isso. Eu confundi isso, tia Laís. Por que boi não se separa e rio se separa? Eu dei uma dica para vocês que eu vou relembrar agora. Prestem atenção. Vou pegar um quadrozinho branco aqui só para facilitar a minha explicação, tá? Vamos lá. Boi. Opa. Vamos lá. Boi e rio. São as duas palavras que provavelmente vocês sentiram dificuldade. As duas bem pequenininhas. Eu não sei isso, porque elas tão pequenininhas, eu pensei que as duas seriam. Marquei rio, marquei qualquer uma. Preste atenção que eu dei essa dica, gente, na aula passada, para vocês não errarem mais. Todas as vezes que a letrinha I, vamos focar na letra I, tá? Que também pode ser a letra U. Preste atenção. Quando a letra I ou a letra U
elas vêm depois de uma outra vogal. Ó, o O aqui é vogal. Toda vez que ela vem depois, gente, ela não se separa. Ela fica junta dessa vogal. Por isso que boi não se separa. Boi é assim, ó, boi. Na divisão silábica, é só ela. Mas todas as vezes que o I ou o U, que pode ser tanto o I quanto o U, eles vierem antes de uma outra vogal, ó, O aqui também é vogal. Quando eles vierem antes, eles vão se separar. Foi essa dica que eu dei para vocês, que vai evitar que vocês errem. Então, como é que eu separo o rio? Ri, ó, porque o I está vindo antes. Que é Laís. E quando esse I ou esse U vier depois de uma outra vogal, mas esse I ou esse U tiver acentuado, aí sim ele fica sozinho. Vamos voltar para boi. Em boi, ele não ficou, o I não ficou junto, não foi? Porque ele vem depois de uma vogal, pelo que eu estou explicando. Aí fica junto, eles não se separam. Mas no caso de baú, deixa eu pegar outra canetinha para vocês não se confundirem. Olha baú. Presta atenção. Baú. O U vem depois de uma outra vogal, que é o A, pelo que eu estou explicando. Só que baú é acentuado. Então o U não vai poder ficar junto. É como se fosse uma exceção, só porque ele está acentuado. Aí se separa. Ba, U. Vou pegar uma outra palavra. Rainha. Gente, presta atenção. Rainha não, calma. Vou pegar uma outra palavra. Pia. Pia de lavar louça. Presta atenção, todo mundo. Pia. Gente, vocês estão vendo comigo que o I, né? Aqui a gente estava vendo o U, que o I está vindo antes de uma vogal, ó. O A aqui é uma vogal. Ele não está vindo antes. Se ele está vindo antes, é igual essa regrinha de número 2 aqui, ó. Eu separo o Pia, então, ó. Pi, A. A mesma coisa com o apelido Bia, de Beatriz. Bia. Bia se separa, gente? Separa. Como é que Bia separa? Bi, A. Por que mesmo, tia Laís? Porque o I está vindo antes de uma outra vogal. Certo? Vou pegar uma palavra bem conhecida por vocês. Preste atenção. A palavra agora vai ser. Opa! Vai ser pai. Eu quero que vocês me digam pelo bate-papo. Preste atenção. Antes de eu dizer o que é que eu quero que vocês me digam. O I está vindo depois de uma vogal. Depois. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês e que eu vou esperar a resposta no bate-papo de todo mundo, mesmo que erre, não tem problema. Essa palavra se separa ou não? Vocês vão botar aqui se separa ou não separa. Todo mundo respondendo no bate-papo, pelo que eu acabei de explicar. O I está depois de uma vogal. Depois, não antes. A palavra pai se separa ou não? Vão respondendo. Beleza, Mari. Beleza, Alice. Beleza, Bernardo. Quem mais? Beleza, tá certo, tá? Só eu tô vendo a mensagem, então tá certo. Beleza, Paulinha. Beleza, Malu Alves. Gente, a maioria que já respondeu acertou. Quando vem depois, não se separa. Então, essa palavra pai é um monossílabo. Presta atenção que eu vou além, tá? Vou além um pouquinho. Eu vou botar essa palavra pai como sendo no plural, pais, os nossos pais, que é a mãe e o pai, são os nossos pais. Só que a gente tem outra palavra, que é país. A gente viu isso na aula passada. Presta atenção, por favor. A minha pergunta, vocês vão ter que responder de novo pelo bate-papo. Tá? País. O I está depois do A, está depois. Do mesmo jeito aqui, ó, que estava depois. Só que agora o I está acentuado. Se separa ou não? Me responda pelo bate-papo agora. Separa ou não separa? Beleza, Alice. Beleza, Paulinha. Beleza, Mari. Beleza, Malu Alves. Beleza, Bernardo. Se separa. Que é como se fosse uma exceção. Mesmo o I estando depois. Poderia ser o U aí. Mesmo caso. A mesma regra que eu estou explicando serve para o I e para o U. Só para essas duas.
Então, país é uma dissílaba. Ó. País. Por quê? Mesmo o I estando depois de uma vogal, que é a vogal A, essa letrinha aí está acentuada. Então, ela é forte. Se está acentuada, ela é forte. Ela vai ficar no lugar dela. Ela não vai ficar junta de outra vogal. Ela só é considerada fraca, o I e o U só é considerado fraco na nossa, na, na, diante das outras vogais, quando eles estão juntos de outra vogal. Toda vez que eles estão juntos de outra vogal, eles são fracos, aí eles vão ficar juntinho delas. Como se eles precisassem dessa energia. Mas quando eles são fortes, quando eles têm acento, eles vão se embora. Tranquilo, gente. Legal para mim, legal. Larinha, tá conseguindo acompanhar, meu amor? Massa. Beleza. Vamos lá. Aí eu voltei aqui, ó. Então, corrigimos o oitavo. O nono pergunta: a palavra Maria é. Agora todo mundo já sabe a regra. Agora não tem como errar mais, né, gente? Não dá para errar mais. O I tá antes. Se ele tá antes, ele fica sozinho. Ele tá antes, ele não tá depois. E o A vai ficar separado. Então, como é que se separa a palavra Maria? Ma, ri, A. O I não tá antes, ele fica com a consoante. Então, é Maria. Não poderia ser Maria. Não pode ser Maria. Por que não pode ser Maria? Porque o I está antes, então ele fica junto com a consoante e esse A fica sozinho. E muita gente errou. Ela é uma trissílaba. Tem três, ó. Maria. Certo? Pode, Alice, pode sim. Eu vi que deu uma travadinha, mas voltou. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo? Agora? Deu uma travadinha. Apareceu para mim também. Tá. E por último, a palavra voo, que eu dei a dica na aula passada também. E eu disse a vocês, letras iguais ficam sempre separadas. Então, voo, gente, é uma dissílaba. Por que mesmo dissílaba, Tia Laís? Di significa duas sílabas. Por que uma dissílaba? Porque o O não podem ficar juntos. É uma regra de divisão silábica. Vou dar outros exemplos para vocês. Eu dei na aula passada, mas eu vou relembrar, tá? Deixa eu limpar o quadro aqui. Ó, voo, ó. Eles não podem ficar juntos na divisão silábica, eles têm que se separar. Mesmo essa palavra sendo bem pequenininha, é vou, ó. A palavra é carro, que é bem comum. RR, tá? RR são iguais, não é? RR. É, então como é que eu separo? Carro. Eles têm que ficar separados, gente. Na palavra, é, eu até citei essas mesmas palavras para vocês. Carrossel. Carrossel. O RR tem que ficar separado e o SS. Então fica carrossel. O SS fica separado e o RR fica separado. Na palavra leem, eles leem. Fica como? Leem. Por quê? O e o E, que são letras iguais, tem que ficar separados. Isso é uma regra de divisão silábica. Certo, certo? Tá todo mundo conseguindo acompanhar, gente? Hum... Aí, fora essas, outras duas, né, duas pessoas erraram. A palavra mês é classificada como monossílaba, né, gente? Não tem como separar mês. Existe mês. Como é que se separa? O S vai ficar sozinho, é? Não tem como, né? Não tem como separar a palavra mês. A palavra excelente, né? Ela é uma polissílaba. Vamos ver por quê? Vamos separar juntos a palavra excelente? Aqui, deixa eu limpar o quadro. Ó, es, na separação, ó, excelente. Ó, dois, três, quatro. Quatro sílabas, então é polissílaba. Só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse X e esse C aqui é um dígrafo. Por que mesmo, tia Laís? Porque não é certo falar a palavra é excelente. Ah, João é excelente. Não, é
excelente. É como não. O X é mudo. Ele só existe aí na representação, ele está na palavra, mas ele é mudo. Nessa palavra, ele é tão mudo quanto o H. Nessa palavra, tá, gente? Nem sempre o X é mudo, não. Tô dizendo nessa palavra. Então, não é certo. Ele é excelente. Não, ele aí já passa para o C. É excelente. Então, isso aqui é um dígrafo. XC pode ser um dígrafo, tá? A mesma coisa acontece com as palavras, ó. Descer, nascer. Esse SC aqui são dígrafos. Porque não é correto dizer eu vou descer para brincar. Não. O S é mudo. Esse Szinho aqui, ó, ele é mudo. Eu vou descer. Não é des. Não é. Ah, meu primo nasceu. Não, tá? É nascer. Ou nasceu. Esse S é mudo. Então, todas as vezes que eu tenho duas letrinhas, que uma delas é muda, dígrafo. Pode, Paulinha, pode sim. Gente, tranquilo, tudo certo? Mais uma atividade corrigida. Para vocês não ficarem tão cheios de tanta correção, só está faltando uma atividade para a gente corrigir, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar para vocês o nosso quarto esquentando o cérebro, que só tem 5 questões, tá? Caprichem nessa interpretação de texto. A interpretação de texto curta, eu vou dar 10 minutos para que vocês façam a atividade. Só um minutinho. Já tá, como 10 minutos, tá? Eu vou liberar o link aqui, vou liberar o link lá no Clécio. 5 questãozinhas, vocês vão ter tempo. Leiam com calma, tá? Leiam com calma. E caprichem. Foi. Vou soltar o tempo na sequência. A Maluzinha vai bem rápido, tá? Porque senão tu vai te atrapalhar no tempo aqui. Maluzinha que eu tô falando é Malu Alves. Tá? Podem começar, gente. Só passando para lembrar a vocês de fazer a atividade com calma. Vocês têm bastante tempo para fazer. Façam com calma. E à medida que vocês forem terminando, me avisem no bate-papo. Só isso. 2 pessoas faltam terminar ainda, tá, gente? Eu estou aguardando porque o tempo aqui está correndo ainda, tem tempo. Bom? Foi a questão mais errada. Vicimari, 3 e 4. Vamos falar sobre elas. Muita gente errou, tanto o terceiro quanto o quarto. Vamos retomar, vamos retomar. Quero dizer para vocês que muita gente errou o terceiro e o quarto. Essa atividade foi bem desafiadora para algumas pessoas. Quando eu digo desafiadora, é para não dizer difícil, que é a mesma coisa nesse contexto, mas trouxe mais desafios aí de entendimento. O time acabou agora. E outras acertaram 4 de 5. Tem gente que está indo muito bem, de uma maneira geral, com constância nas atividades, tá, gente? É continuar persistindo, fazendo, fazendo. Eu quero dar uma dica para vocês, né? Vocês sabem que a gente tem feito sempre assim nesse início. Eu aplico a atividade. Vocês olham o que tem dúvida, que eu já estou vendo quais são, né? Aqui, porque muita gente errou o terceiro e o quarto, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, perguntas erradas com frequência. Quando fica assim é porque muita gente errou. Foi o terceiro e o quarto. Eu quero dar uma dica para ver se vocês acham essas respostas. Olhando a resposta no e-mail. Não chega para vocês no e-mail a atividade? Eu quero que vocês olhem no e-mail depois. Agora não, depois, tá? E tentem descobrir por que a resposta não é a que você marcou, é aquela que está dizendo que é certa. Antes mesmo de eu fazer a correção, de eu comentar. Vamos lá, vou explicar como é que vai funcionar. Vamos para o terceiro quesito. Vamos lá, extensão. Tanto o terceiro quanto o quarto quesito, certo? É sobre o mesmo texto, que é esse: Jornal do Brasil pôs o ovo em pé para falar sobre cultura. Aí, no terceiro quesito, diz assim: a palavra ou expressão que retoma o termo o Jornal do Brasil no texto é.
Qual é a palavra ou expressão que está retomando, que está como se fosse substituindo, para evitar tal repetição, tá? Então, tentem nessa questão aqui. Só ler o primeiro parágrafo, porque a resposta está no primeiro parágrafo. Eu vou ler o primeiro parágrafo com vocês, para ver se vocês conseguem perceber agora. Preste atenção. O Jornal do Brasil, que é um jornal impresso, gente. Tipo, tem Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, tá? Era um jornal que antes era impresso. As pessoas compravam ele nas bancas. O Jornal do Brasil deixou de ser impresso neste mês, vítima de sucessivas crises financeiras. Ele não vai ser mais impresso. Agora, só pode ser lido pela internet. O Jornal do Brasil vai continuar, só que agora é só pela internet. Não vai ter mais impressão para vender nas bancas, tá? Pouca gente poderia imaginar que um dos periódicos mais importantes e influentes da história do país sumiria das bancas. Vou ler esse trecho de novo. Pouca gente poderia imaginar que um dos periódicos mais importantes. Qual é esse periódico importante que está sumindo das bancas mesmo, gente? Qual é mesmo esse periódico que está sumindo das bancas? Que o texto está falando sobre isso. Quem é que está sumindo das bancas? Não é o Jornal do Brasil, não é? Então, um dos periódicos mais importantes e influentes da história do país sumiria das bancas. Periódicos mais importantes. Sei lá, isso. Sabe o que é? Eu não conheço isso, essa palavra, periódicos. Mas, independente de não conhecer essa palavra periódicos, olha o que está sendo dito sobre os periódicos. Um dos estava falando sobre o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil está no título. Está falando que o Jornal do Brasil não vai ser mais impresso, ele não vai ser mais vendido nas bancas, só vai ter na internet. Aí, ó, pouca gente poderia imaginar que um dos periódicos mais importantes. Quem é esse periódico importante, gente? O Jornal do Brasil. Então, a palavra que está retomando é um dos periódicos. Para ele não repetir aqui em um dos periódicos e dizer agora só pode ser lido pela internet. Pouca gente poderia imaginar que o Jornal do Brasil, o mais importante e influente da história do país, sumiria das bancas. Para ele evitar repetir, ele botou um dos periódicos. Por que períodos? Periódicos? Porque é disponibilizado por período, por um tempo determinado, né? Todo mês ou toda semana, isso vai depender do jornal. Normalmente é toda semana, né? Tem um dia da semana que esses periódicos, que esses jornais, eles vão para as bancas, né? Quando eles iam para as bancas, certo? Então, essa palavra periódico mais importante, quem é? Quem é esse periódico? De quem é que o texto está falando? O Jornal do Brasil. Então, por isso que é a letra C, tá? É, a dica que eu quero dar no quarto, que eu já estou corrigindo, né? Porque foram as questões mais erradas mesmo, apesar de que eu sei que tem aí gente que está com dúvida em outros, porque eu vi que pelo rendimento está com dúvida em outras. Anotem as outras questões, que mesmo depois de olhar para elas, de reler, vocês permanecerem com dúvida, tá, gente? Que aí eu tiro na aula que vem. E vocês têm que parar para poder reler, não tem como fazer isso agora. Por isso que eu deixo para corrigir sempre na aula seguinte. A frase do texto que expressa uma opinião é: vamos lá. Se eu digo para vocês que eu não gosto de água, todo mundo é obrigado a não gostar de água? Não é o meu caso, não, viu, gente? Eu amo água. Então, se eu disser para vocês que eu não gosto de água, é minha opinião, não é? Se eu chego para alguém, eu tenho uma amiga aqui ao meu lado, é um exemplo só, e eu digo que essa amiga é muito legal, que ela é muito gente boa, ela é muito legal, ela é muito simpática. Ela é gente boa, legal e simpática para todo mundo, é, gente? Essa é a minha opinião, porque ela é minha amiga, né? Se fosse minha inimiga, eu ia dizer que ela era o quê? Chata, né? É minha opinião. Isso é uma opinião. Quando a gente opina sobre as coisas, vamos entender o que é opinião. Quando a gente opina sobre as coisas, a gente dá a nossa visão de mundo, de como a gente enxerga essa coisa, esse tema, essa pessoa. Normalmente, numa opinião, vai vir uma palavrinha que vai caracterizar alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa, é pessoa, lugar. Porque se alguém está dando uma opinião sobre algo, se eu digo que esses nossos encontros são muito bons, eu digo isso. Quem é que acha um encontro bom? Eu. Se eu que estou dizendo, gente, nossos encontros são maravilhosos.
Isso é uma opinião. Se isso tivesse como uma opção para vocês marcarem numa questão de opinião, isso é uma opinião. Então, partindo desse raciocínio de que a opinião é a nossa visão sobre aquilo que está sendo avaliado, ele pergunta qual é a frase do texto que tem uma opinião. Aí tem: os textos tratavam de artes plásticas, músicas, literatura e cartoons. Ele não está dando opinião, ele está dizendo o que é que tinha nos textos. Isso não é a opinião dele. Ele estava dizendo, ó, os textos falavam sobre isso, então não tem opinião nenhuma. Presta atenção. O caderno tornou-se um padrão para o jornalismo brasileiro. Quando a gente diz que algo se tornou um padrão, que é o que ele quis dizer aí eu vou explicar, essa questão foi mais desafiadora, tá, gente? Foi mais complicadazinha. O caderno tornou-se um padrão para o jornalismo brasileiro. Ele quer dizer que esse caderno se tornou referência, mas quem é que acha isso? Ele, por isso que é essa letra. Letra B. Se eu disser assim para vocês, vamos lá, vou melhorar essa explicação aqui. Vamos pegar essa mesma palavra padrão. Eu vou dizer assim para vocês: o padrão para mim de uma aula boa é eu poder participar na aula. Um padrão de uma aula boa para mim, para a Laís, é quando eu, que sou aluna, eu consigo participar. Esse é o padrão bom para mim de aula. Isso é só a minha, o que, gente? Opinião. Já Paulinha poderia me ouvir dizendo isso, que o padrão de uma aula boa para mim é eu participar, mas para a Paulinha não é. O padrão para ela não é esse de uma aula boa. O padrão para a Paulinha de uma aula boa é ter um professor engraçado. Estou dando um exemplo, tá, gente? O padrão de uma aula boa para a Mari é nas aulas terem jogos. Um padrão de uma aula boa para a Alice é padrão, gente, é que é algo top. O padrão de uma aula boa para a Alice é ter trabalhos em grupo nessas aulas. Estou dando vários exemplos. Então, quando esse autor, ele diz aqui, vou voltar lá, na palavra padrão para ficar mais claro, tá? Quando ele diz que esse caderno que está sendo citado no texto, que é um caderno que faz parte do jornal, que o caderno tornou-se um padrão para o jornalismo, ele está querendo dizer, esse caderno aqui se tornou referência, mas quem é que acha isso? Ele. Por isso que é uma opinião, porque toda opinião tem um olhar de quem está falando. Está dando para entender, gente? Quando eu digo para vocês que eu sou uma professora muito louca, muita gente pode achar assim, não, isso é só a sua opinião. Eu não acho não, professora. Outra gente vai dizer, é mesmo. Laís é doidinha, meu Deus do céu, não tem um pingo de juízo. Certo? Eu estou trazendo coisas assim para vocês verem que, de fato, a opinião, a gente opina em tudo, gente. Quando o pai diz assim, vocês preferem ir para lá ao shopping hoje? Aí vocês, eu preferia o shopping, porque no shopping é mais legal. Quem é que acha o shopping mais legal? Essa é a sua opinião. Pode ser que o resto da família todinha vote em ir à praia, e vai todo mundo à praia, e você... Eu assisti filme, eu jurava que eu ia comprar alguma coisa, aquela confusão. Mas isso é só a sua opinião. A gente tem uma opinião para tudo. A opinião é algo subjetivo. Toda opinião é subjetiva. É o que a gente pensa sobre as coisas, pessoas, lugares. Tá dando para entender melhor o que é opinião? Vai cair muita questão, viu, gente, dessa, de opinião. Vocês vão ver. Nas outras interpretações todas, nas provas, sempre vai cair uma questão dessa na prova. O restante dessa atividade, eu não terminei essa correção. Eu só corrigi as questões que foram mais erradas por vocês. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, principalmente quem teve muita dificuldade em fazer essa interpretação de texto, volte nas questões, fora o terceiro e o quarto, que eu expliquei, volte nas outras questões, né, que é primeiro, segundo e quinto, para ver se tem alguma dúvida ainda. Se tiver, vocês vão anotar. É bom ter um caderno para o curso por conta disso. Anotem. Quando for na aula seguinte, eu vou perguntar. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Porque pode ser que essa dúvida que você tenha, quando você reler com calma a questão, você pode não ter dúvida, na verdade. Só foi uma leitura rápida que você fez e você não conseguiu fazer no primeiro momento. Tá? Vai ser sempre assim. Vocês precisam ter autonomia de leitura, de estudar, e pouco a pouco vocês vão avançando mais. Bem, gente, ficou faltando esse aqui, ó. Só que, sincero e honestamente, depois que eu dei as dicas novamente para vocês,
É um monte de coisa, né? Tá todo mundo, ai meu Deus. Depois que eu dei as dicas para vocês, fica muito fácil fazer isso aqui agora. Muito fácil. Por quê? Eu disse para vocês que o I e o U, quando eles vêm antes, eles ficam o quê? Separados. Então, quem errou rua e lua já sabe que se separa ru, a, lu, a. Porque o U está antes do A. Então, as possíveis questões que vocês erraram aí, pela explicação que eu dei da correção anterior, vocês já sabem agora. Pais, que são os nossos pais, não é país, é pais. Fica junto, porque o I está depois do A. Vocês já viram isso? Então, essa palavra não se separa. É paz, é um monossílabo, gente. Rua e lua é uma palavra de sílaba, pela regrinha que eu dei para vocês hoje. Percebam que essas são uma das questões mais erradas, ó. 6, 5. Véus. Antes de eu mostrar aqui a resposta, véus. O U vem o que, gente, mesmo? Depois. O U está acentuado? Não. Quem está acentuado é o E, não é o U. Essa palavra, olha a pergunta que eu vou fazer. Tentem pensar antes de responder no bate-papo para mim. Véus é um monossílabo, porque não se separa, ou é uma palavra de sílaba? Respondam para mim aqui no bate-papo, para ver se vocês estão entendendo. Lembrem, o U está depois, não está antes, está depois. É um monossílabo ou é um dissílabo? Vocês podem colocar assim no bate-papo, mono, di, que eu vou entender, tá? Mais importante é eu saber que vocês estão interagindo aqui, estão respondendo. E várias respostas divididas. Malu Alves, certo. Alice, certo. Bernardo, vamos ver aqui agora que errou. Paulinha, certa. Mari, não. Lara, não. E vamos lá, então, de novo para a regra. Vamos lá, vamos botar aqui. Gente, é importante errar. Não crucifiquem os erros de vocês. Não, ai meu Deus, eu errei. Faz parte. Vamos embora. A gente erra para acertar. Vamos botar véus aqui escrito para visualizar. Véus. Presta atenção. O U está depois. Quando o U está depois, que poderia ser o I aí nesse lugar, é a mesma coisa. A regrinha que eu estou explicando serve para o U e para o I. Quando o U ou o I estiver depois de uma vogal na palavra, ele vai ficar junto. Junto, junto, sempre. Ele só não vai ficar, tanto o I quanto o U, quando tiverem depois. Ele só não vai ficar junto se ele tiver acentuado. O I ou o U. Mas o U não está acentuado aí. Então, essa palavra não se separa, é uma monossílaba. Por quê? Nessas palavrinhas aqui, rua e lua, vou botar aqui, ó, rua e lua se separaram. Vamos visualizar que vai ficar mais fácil. De novo, tá? São outros exemplos. Lua e rua. O U tá antes, olha a setinha, antes da vogal, ó, antes. Por isso que se separa, fica ru, a, lu, a. Porque tá antes, aí se separa. Quando ele está depois da vogal, não se separa. Gente, tranquilo, para quem errou agora de novo, tem que exercitar. Por isso que eu digo a vocês, exercitem. Exercitem como? Revendo a aula, exercitem pelas atividades que vocês viram que erraram. Procurem entender por que aqui deu errado, que eu errei essa. Por quê? Deixa eu lembrar a regra que a tia Laís disse, é assim que se estuda, tá? Vamos lá. Beleza. Aí, o que eu estava falando sobre essa atividade é que, de acordo com isso que eu expliquei, né, ficaria fácil. Olha o exemplo aqui de bandeira. Vê só. Vou limpar aqui. Vou pegar a palavra bandeira. Vai. Bandeira. Não vou botar ela separada, não. Vou botar ela junto. Bandeira. Tá? E todo mundo separou tudo certinho aqui, ó. Ban e urá. Lá no final. Se ela diz, eu não sei esse dei. Estou dando um exemplo. Eu não sei esse dei se está certo, se é de-irá ou é de-irá. Sabe? Você sabe qual é o certo. Sabe por que você sabe qual é o certo? Porque você viu a explicação hoje mais de 3 vezes na aula que o i,
Quando está depois da vogal, ele vai ficar junto. Então, é bandeira. E não bandeira, porque o I está depois de uma vogal. Só seria bandeira se o I fosse acentuado na palavra, que não é, a gente está vendo. Não existe acento em bandeira. Mas se tivesse, gente, estou criando só uma suposição para vocês entenderem. Isso aqui não existe. Se essa palavra fosse escrita assim, com acento, então teria que separar assim, ó. Bandeira. Mas não existe. Por isso que eu disse que a atividade, agora essa que em tese eu teria que corrigir, ficou mais fácil, tá? Deixa eu ver uma outra que vocês erraram muito. Vocês erraram muito essas primeiras aqui, né? Ó, boi, herói. Vamos lá, vou pegar boi e herói para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Limpar todos. Vamos lá, boi e herói. Gente, nos dois casos, o i está depois, não é? Da vogal. Nos dois casos. Então, nos dois casos vai ficar o quê? Junto. Como é que se separa boi? Não se separa. É um monossílabo. Porque se não pode ficar distante do O, eu não tenho como separar. Só se eu fosse separar as letras B, tracinho O, tracinho I. Mas não tem como separar, porque não pode, é uma regra isso. Então, isso aqui é uma monossílaba. Vou botar aqui mono, tá? Herói, como é que se separa herói? É herói. Por que o I que ficou junto? Porque não é herói, porque o I está depois. O I está acentuado? Não. Quem está acentuado é o O. Estou focando no I. A regrinha que eu dei para vocês para evitar esse erro de divisão é com relação ao I e ao U. E aí é onde eu estou mostrando para vocês. Depois dessa regrinha, essa atividade, mesmo quem errou, fica fácil, se vocês aplicarem. Isso, Alice. Isso que a Alice acabou de falar tem muito a ver com o próximo assunto, que é o ditongo, que a gente vai estudar, os encontros vocálicos, ditongo, tritongo e á. Gente, eu vou, como a gente tem 4 minutos, eu vou só começar esse assunto, porque é muito simples, a gente está falando sobre ele, sobre o I e U. A gente tem 5 vogais, não é verdade? No alfabeto, A, E, I, O, U, certo? São 5. Quando a gente está estudando fonologia, a gente vai ver que esse grupo de vogais, eles vão se dividir em vogais mesmo, nesse estudo. Todas são vogais, tá, gente? Mas para o estudo de fonologia, alguns vão ser vogais porque vão ser fortes, presta atenção. Eu vou explicar o que é esse forte e o que é esse fraco. E outras vão ser semivogais, que vão ser as consideradas as fracas da história aqui, tá? Isso quando elas estiverem juntas, na mesma sílaba. Vamos lá. As vogais vão ser as fortes. E as semivogais vão ser as fracas. Ô, professora, forte e fraca com relação ao quê? Ao som. Aí eu tenho uma primeira dica para dar para vocês sobre esse novo assunto. Preste atenção. O A sempre é vogal. Ele é o maioral, é ele que manda nas vogais todas. Ele é sempre forte. Ele é sempre Vzinho. Com quem quer que ele esteja dessas outras, ele é forte. Se tiver o A e o A é o mais forte. Se tiver o A e o E na mesma sílaba, o A é o mais forte. O A vai ser sempre vogal. Eu tenho 2 dicas para dar para vocês. Essa é a primeira. A segunda dica, que é o que a gente estava falando antes. O I e o U, eles têm tendência a ser fraco, a ser semi. Eles vão ser sempre semivogais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles têm essa tendência. Quando é que eles vão ser? Quando eles vêm depois. Por isso que eles não se separam, porque eles são fracos. Era onde eu queria chegar. Toda vez que o I ou o U tiver depois de uma vogalzinha colado na palavra, ele está depois, ele é fraco. A não ser que ele esteja recebendo um acento. Porque quando ele está recebendo um acento, aí ele se sente, aí ele diz, olha,
Agora eu tô forte, que é o caso de baú, que eu mostrei para vocês, ó. Baú. O U tinha tudo para ser fraco, porque ele vem depois do A. Mas ele não é fraco, porque ele está acentuado. E aí se separa. Ba, U. Então, tia Laís, calma. Então, quando é que o I e o U não são semivogais? Eu dei vários exemplos, a gente viu lá atrás. Que são, ó, cadê? Quais foram os exemplos que eu dei, meu Deus? Pia. Em pia, por exemplo. O I não vem antes. Quando ele fica sozinho, quando ele vem antes, ele não se separa? Então, ele é forte. Ó, pi, a. Se está sozinho na sílaba, gente, ele é forte. Ele não é semivogal. Ele só é semivogal, tanto o I quanto o U, quando eles estiverem depois de uma vogal sem acento. Mas quando eles estão antes, não. Quando eles estão antes, quem manda são eles. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o I é forte e eu tenho o A que é forte. Como eles estão separados, a gente vai ver que chama isso de hiato. Quando eles ficam juntos, ó, aqui também, ó, hiato. O A é forte, porque o A é sempre forte, e o I tá forte aqui, então, hiato. Mas quando eu tenho a palavra pai, que o I fica junto do A, ó, porque ele é fraco, ele vem depois, aí eu não tenho mais hiato, eu tenho ditongo, ó, duas vogais na mesma sílaba. É esse o próximo assunto. Foi só um comecinho para vocês sentirem um gostinho, tá? Mas está fazendo sentido, de acordo com o que a gente estava vendo, das regrinhas? Vocês vão ver que é fácil, gente. É muita informação, é verdade. Mas não é difícil, não é difícil de aprender. Vocês estão liberados até terça-feira. Estudem, 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 estudem. Um beijo e um queijo vegano para vocês. Bye, bye.